O pastor Adenilton Aguiar, ele mostra como devemos nos preparar para o tempo de angústia. Ele diz que o Espírito de Deus e os anjos estarão a nosso favor. Por isso, fica no vídeo até o final, porque a mensagem que ele vai trazer, todo adventista precisa conhecer, precisa saber. Que Deus te abençoe, fica no vídeo até o final. Olha só. O texto diz que é tempo de angústia. E de onde vem a história, ou a ideia que nós temos de tempo de angústia de Jacó? Todo mundo já ouviu isso, não já? Tempo de angústia de Jacó. Está vindo lá de Jeremias, capítulo 30 e o verso 7. Vamos ler juntos, porque o texto está ali, 1, 2, 3. Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó. Agora pensa aqui comigo um pouquinho. Jacó estava ali lutando com Deus. Jacó estava lutando com Deus. E sabe de uma coisa? Eu não sei se alguém aqui já brigou alguma vez na vida, ali quando adolescente. Eu era muito quietinho, na verdade eu tinha medo. Eu era muito quietinho, nunca briguei. Mas já vi briga, já vi muita briga, já vi dois amigos brigando. E é interessante que quando duas pessoas estão brigando, é interessante que às vezes elas ficam agarradas, brigando. Elas se agarram. E sabe de uma coisa? Eu fico pensando o seguinte, quando Jacó estava lutando com Deus, era o momento que mais Jacó estava apegado a Deus. Ele abraçado com Deus. E quando uma pessoa luta com outra, sabe o que acontece às vezes? Ela sai da luta com o cheiro da outra pessoa. Quem luta com Deus tem cheiro de Deus. Quando Jacó lutou com Deus, ele saiu daquela luta com cheiro de Deus. A luta pela qual nós vamos passar no tempo de angústia é uma luta que vai nos deixar mais próximos de Deus e não distantes dele. Deus estará conosco. Nós temos a garantia de que Ele estará conosco. Mas tem mais. Não somente Ele estará conosco, mas nós teremos comunicação. Olha o que esse texto diz aí, olha. Ainda que os inimigos os lancem nas prisões, as paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre sua alma e quem? E Cristo. E olha o que diz mais, aquele que vê todas as suas fraquezas e sabe de toda a provação, está acima de todo o poder terrestre, e anjos virão a eles nas celas solitárias, fazendo o quê? Trazendo luz e paz do céu. Olha esse outro texto, a prisão será como o quê? Como um palácio, pois os ricos na fé morarão ali, e as paredes sombrias serão iluminadas com a luz celestial, como quando Paulo e Silas à meia-noite oraram e cantaram louvores na masmorra de Filipos. Vocês se lembram o que aconteceu? Quando Paulo e Silas cantaram, Silas, você aguenta cantar? Ele disse, Paulo, eu estou aqui acorrentado, mas cara, você aguenta cantar? Eu aguento. E eles começaram a cantar. E quando eles cantaram, os grilhões se soltaram. Quando eles cantaram, a terra tremeu. Ei, preste muita atenção quando um homem de Deus vai cantar. O chão pode tremer. Gente, a gente diz amém nessas horas. A gente diz amém nessas horas. Preste muita atenção, quando o homem de Deus vai cantar, o chão pode tremer. Paulo cantou, Paulo e Silas cantaram e o chão tremeu. Eles estavam ali, mas Deus enviou um anjo para estar com eles e para libertá-los. Mas gostaria que vocês lessem comigo Atos capítulo 2, o verso 39. Você procura, Joel capítulo 2, aquele outro texto, é aquela profecia de Joel que fala sobre a descida do Espírito Santo. Isso se cumpre em parte no Pentecoste, porque o Espírito Santo é derramado ali sobre a igreja, mas Atos capítulo 2, verso 39, aponta para um tempo no futuro. Atos capítulo 2, verso 39 diz assim, olha o que diz o texto, porque a promessa é para vocês. Vocês quem? As pessoas que estavam ali no dia de Pentecoste, ouvindo aquele sermão de Pedro. A promessa é para vocês e quem mais? Para os filhos de vocês. É para a geração de vocês, é para a próxima geração, mas o texto continua e diz assim, e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. O que o texto está dizendo, minha gente? Assim como aquelas pessoas lá no dia de Pentecoste receberam o Espírito Santo, não foram somente os apóstolos, assim como aquelas pessoas receberam o Espírito Santo, o texto garante que a última geração também receberá
o Espírito Santo. E Ellen White diz que nós entramos no tempo de angústia quando nós recebermos o refrigério pela presença do Espírito do Senhor. Então, é o inverso. Nós não vamos entrar no tempo de angústia sem o Espírito Santo. É o inverso. Nós vamos entrar no tempo de angústia cheios do Espírito Santo. Vocês lembram daquele texto lá em Romanos, capítulo 8, que diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vocês lembram disso? Ele agirá sobre nós com gemidos inexprimíveis. Olha só o que diz esse texto aqui, olha só que coisa linda. Grande Conflito, página 613. O povo de Deus terá cumprido a sua obra, recebeu a chuva serôdia. E o que é a chuva serôdia? É o derramamento especial do Espírito Santo. Diz ali, a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor. Olha essa promessa. Não é a ausência do Senhor, é a presença do Senhor. E porque o povo recebeu a presença do Senhor, por meio do refrigério do Espírito Santo, o texto diz, e acha-se preparado para a hora probante que diante dele está. Minha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como é que nós poderíamos ficar sem a presença de Deus no momento mais difícil da história? Conta para mim, como é que a gente podia fazer isso? Como é que nós vamos ficar sem a presença de Deus no momento mais difícil da história? Olha esse texto aqui, ó. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi, por fim, retirado. Desabrigados. Quem é que estão desabrigados? Os justos? Não. Os ímpios. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Lembre, Deus está selando o seu povo, e o selo é um sinal de proteção. É um sinal de proteção. Deus vai proteger o seu povo durante esse período, durante o período do tempo de angústia que coincide com as pragas. Então, nós não estaremos sem Cristo, nós não estaremos sem o Espírito Santo, e nós temos uma promessa maravilhosa. Os anjos farão constante comunicação entre o céu e a terra. Algumas promessas. Salmo 34, verso 7, por favor. Salmo 34, verso 7. Rapidamente. Salmo 34 e o verso 7. Salmo 34, verso 7. 2 salmos nós vamos ler aqui. Salmo 34 e o verso 7. Olha o que diz aí. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 91, verso 11. Salmo 91, verso 11. Olha o que diz aí. Salmo 91, verso 11. Salmo 91 é um dos meus salmos favoritos da Bíblia. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito. Para que façam o quê? Para que te guardem em todos os teus caminhos. Irmãos, nós temos a garantia de que nós teremos anjos fazendo a comunicação entre o céu e a terra. Cristo não nos abandona. O Espírito Santo estará conosco, e os anjos farão constante comunicação entre o céu e a terra. Nós não estamos sozinhos nesse período da história, Deus estará conosco. Olha o que diz esse texto aqui. É impossível dar uma ideia da experiência do povo de Deus que estará vivo sobre a terra quando se misturarem a glória celestial e a repetição das perseguições do passado. Eles andarão à luz que procede do trono de Deus. Por meio dos anjos haverá o quê? Constante comunicação entre o céu e a terra. Querem ver mais? Olha esse texto. Em meio ao tempo de angústia que está para vir, tempo de angústia qual nunca houve desde que existe a nação, o povo escolhido de Deus ficará de que maneira? Inabalável. Satanás e sua hoste não os poderá destruir, pois anjos magníficos em poder farão o quê? Protegê-los-ão. Querem ver outro texto? Olha só que coisa linda. A história de Jacó. A história de Jacó é também uma segurança de que Deus não rejeitará os que forem enganados, tentados e arrastados ao pecado, mas voltaram a Ele com verdadeiro arrependimento. Enquanto Satanás procura destruir esta classe, Deus enviará seus anjos para a animar e o que mais? E proteger no tempo de perigo. Irmãos, nós não estaremos sozinhos. Deus estará conosco. Eu queria ler com vocês o capítulo 7 de Apocalipse, por favor. Capítulo 7 de Apocalipse.
Os versos 13 e 14 falam do tempo de angústia, mas os versos seguintes falam o que acontece depois do tempo de angústia. Vamos aqui, Apocalipse 7, por favor, versos 13 e 14. Todos acharam? Amém. Acompanhe aí, por favor. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que estão vindo de onde? Da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Isso está falando do passado deles no tempo da tribulação. Verso 15. Por isso, agora o presente, pelo menos no tempo da visão, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O tempo de angústia e as pragas, elas apontam para um tempo na história em que a libertação do povo de Deus está chegando. Nós não estaremos sozinhos nesse momento, Deus estará conosco, mas agora eu queria entrar num ponto para a gente caminhar para o final e abrir espaço para vocês, para perguntas. Gente, como é que a gente se prepara para o tempo de angústia? Nós estamos vivendo o tempo que antecede o tempo de angústia. Como é que a gente se prepara para o tempo de angústia? Eu quero dar 4 sugestões. 4 sugestões sobre como a gente se prepara para o tempo de angústia. Número 1, está ali. Nós precisamos desenvolver o quê? O hábito de louvar a Deus durante as crises da vida. Alguém aqui já passou por uma crise na vida? Alguém já passou por um momento assim de dor na vida? Mas o que você faz quando a dor bate a porta da sua casa? Você reclama de Deus? Ou você diz como Jó: Deus o deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você louva a Deus. Quando você louva a Deus, quando você é capaz de louvar a Deus durante as crises da vida, você está se preparando para o tempo de angústia, porque lá vai ser pior. Aqui neste mundo nós passamos por dores, e não são poucas as dores, são muitas as dores, uns mais, outros menos, mas todos nós estamos sujeitos à dor neste mundo. O que você faz quando a crise bate à porta da sua casa? Se você desenvolve o hábito de louvar a Deus, mesmo quando as coisas não estão indo bem, você está se preparando para o tempo de angústia. Desenvolva o hábito de louvar a Deus. O apóstolo Paulo disse: em tudo dai graças. Ele não disse por tudo dai graças. Ele disse: em tudo dai graças, porque não importa a situação na vida, sempre há uma razão para agradecer a Deus. Sempre há uma razão para agradecer a Deus. Ellen White diz que o sacrifício de Cristo é suficiente para a gente viver feliz todos os dias da nossa vida. Perdeu alguma coisa? Perdeu o emprego? Avança, continua em frente. Deus está com você. Desenvolva o hábito de agradecer a Deus, de louvar a Deus mesmo nas crises da vida. Número 2, nós precisamos empregar as nossas habilidades no trabalho para Cristo. Quando nós fazemos isso, estamos nos preparando para o tempo de angústia. Olha aquele texto ali, grande conflito, página 619. Os justos sentem que se houvessem sempre empregado toda a sua habilidade no serviço de Cristo, indo avante de poder em poder, as forças de Satanás teriam menos capacidade para prevalecer contra eles. Em outras palavras, quanto mais você trabalha para Cristo, mais pronto você está para enfrentar as crises que vêm pela vida. Sabem por quê? Quanto mais nós trabalhamos para Cristo, mais a gente esquece das nossas dores. É assim ou não é, minha gente? Quando a gente está envolvido com a obra de Cristo, a gente esquece das nossas dores. Não é que a gente esquece das nossas dores, mas parece que as nossas dores elas ficam um pouquinho menores, porque a gente vê tanta gente por aí sofrendo e a gente está trabalhando para essas pessoas, a gente percebe o seguinte: não, meus problemas não são tão grandes como eu acho que eles são. E aí a gente avança. Trabalhe para Cristo, emprega suas habilidades no serviço de Cristo. Número 3, como é que a gente se prepara para o tempo de angústia? Confessando nossos pecados com sincero
arrependimento. Olha o que diz aquele texto ali. Se Jacó não se houvesse primeiro arrependido de seu pecado de obter pela fraude o direito de primogenitura, Deus não lhe teria ouvido a oração, preservando-lhe misericordiosamente a vida. Semelhantemente, no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados o quê? Não confessados, que surgissem diante deles enquanto torturados pelo temor e angústia, eles seriam vencidos. O desespero suprimir-lhes-ia a fé e não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento. E aí continua. Mas, ao mesmo tempo em que têm uma profunda intuição de sua indignidade, não possuem falta oculta para revelar. Ela está dizendo, não possuem falta oculta para revelar. Todos os pecados foram confessados. Todos os pecados. Seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo. Não os podem trazer à lembrança. Número 4. Esse aqui é o meu favorito. O que a gente faz para se preparar para o tempo de angústia? Nós podemos desenvolver o hábito de memorizar os salmos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Os salmos foram escritos em momentos de muita dor para os principais personagens ou escritores dos salmos. Davi, se você pegar o Salmo 1 até o Salmo 41, Davi parece que ele está chorando o tempo todo. Do Salmo 1 ao Salmo 41. E eu tenho meditado muito sobre os salmos. Eu tenho descoberto que Deus nos deu alguns salmos para o tempo de angústia e eu vou mostrar isso para vocês. Só que agora nós vamos fazer um exercício. Eu quero ver como está a memória de vocês. Nós vamos declamar 3 salmos. O Salmo 46, o Salmo 121 e o Salmo 91. Vocês conseguem? Vocês conseguem? Vamos lá? Declamar o Salmo 46. Eu espero que minha memória também não falhe. Salmo 46, Salmo 121 e o Salmo 91. E vejam que esses salmos vão nos ajudar no tempo de angústia. Salmo 46, como é que começa? Quem se lembra? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e o monte se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, minha gente? Como é que o salmo começa? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E como é que o salmo termina? Deus é o nosso refúgio. O salmo começa dizendo que Deus é o nosso refúgio, o salmo termina dizendo que Deus é o nosso refúgio. Não estamos sozinhos. Vocês conseguem o Salmo 121? Esse eu não sei se eu lembro todo. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. A igreja diz, amém. E o Salmo 91? O Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro
e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.010.000, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, louvado seja Deus. Minha gente, Deus nos deu os salmos para nos ajudar no tempo de angústia. Memorize os salmos, e quando chegar o momento de prova, você diz assim: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava olhando para a montanha. E sabe de uma coisa? Os israelitas amavam os lugares altos, porque todos os povos vizinhos de Israel amavam os lugares altos. Eles construíam os altares nos lugares altos, porque eles acreditavam que os deuses se comunicavam com a terra a partir dos lugares altos. E Davi está dizendo: eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Um idólatra diria: o meu socorro vem dos altares, lá no alto da montanha. Davi não era um idólatra, ele disse: o meu socorro não vem do alto da montanha, o meu socorro vem do Deus que fez a montanha. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, e Ele não vai permitir que os meus pés vacilem, porque aquele que me guarda não dorme e nem cochila. Minha gente, nós não estaremos sozinhos no tempo de angústia. O Senhor dos exércitos estará conosco, e o Deus de Jacó será o nosso refúgio. Não precisamos ter medo do que vem pela frente. Eu costumo dizer o seguinte: a pessoa que aprendeu a temer a Deus não tem mais medo de nada. A pessoa que aprendeu a temer a Deus não tem mais medo de nada, não tem nada a temer. Nós não estamos sozinhos. Nós não temos o que temer quanto ao futuro. Lembram disso? Nós não temos o que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos o que Deus fez no passado e os seus preciosos ensinos. Não temos o que temer. Há tempo de angústia vindo pela frente, mas nós não estamos sozinhos. Eu quero finalizar com 3 pensamentos aqui. Olha o que diz aqui: em meio ao tempo de angústia que está para vir, tempo de angústia qual nunca houve desde que existe nação, o povo escolhido de Deus ficará de que maneira? Olha ali: inabalável. Satanás e sua hoste não se poderá destruir, pois anjos magníficos em poder protegê-los-ão. Outro pensamento: o Senhor é quem te guarda. Isso aí está vindo lá do Salmo 91. E eu estou citando aqui o livro Grande Conflito. E lá no livro Grande Conflito nós temos uma citação do Salmo 91, fazendo sabe o quê? Aplicando o Salmo 91 ao contexto do tempo de angústia. Deus nos deu este salmo para nos ajudar a enfrentar o tempo de angústia. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Deus nunca nos abandonou. Ele não vai nos abandonar nesse momento da história. Nós não estaremos sozinhos. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem por completo, tá bom? Eu convido você a deixar o teu gostei no vídeo para que o YouTube recomende este conteúdo para mais pessoas. Não esquece de se inscrever, comentar e compartilhar. Que Deus te abençoe.